nessa unidade de estudo, o professor Edivaldo Nilo irá explicar mais sobre o IPTU. Qual o aspecto material do IPTU? Fique atento às explicações do professor para não errar nenhuma questão na prova de seu concurso. Boa aula! Vamos nessa. Então, vamos agora trabalhar com cada aspecto do IPTU. E assim vamos fazer com os demais impostos. Veja, aspecto material. Aquilo que dá origem à obrigação tributária referente ao IPTU. Aspecto temporal. O momento da ocorrência do fato gerador do IPTU. Em que momento ele incide? Aspecto espacial. O local da incidência tributária do IPTU. Aspecto pessoal, o sujeito ativo e o sujeito passivo do IPTU. E também o aspecto quantitativo, a questão da base de cálculo e da alíquota do IPTU. Antes de iniciarmos pelo aspecto material, perceba que em relação ao princípio da anterioridade tributária, o IPTU ele deve observar, em regra, tanto o princípio da anterioridade anual como o princípio da anterioridade nonagesimal, exceto no que tange à alteração da sua base de cálculo. No que se refere à alteração da base de cálculo do IPTU, é exceção à anterioridade nonagesimal, ao prazo de noventena. Dito isso, vamos lá, meu amigo, minha amiga. Vejamos o aspecto material do IPTU, do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Já pelo nome, alguns alunos cometem erros no mundo dos concursos públicos. Veja que, segundo o artigo do Código Tributário Nacional, não necessariamente é só ser proprietário. O fato gerador do IPTU, aquilo que dá origem à obrigação, é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel ou por acessão física localizado na zona urbana. Mas o que é isso, Nilo? Ser proprietário, ter domínio útil ou posse do imóvel ou por acessão física? Você verifica isso está previsto no antigo Código Civil. No Código Civil de 1916, ainda traz a definição adequada do bem imóvel por natureza ou acepção física. Vejam aqui comigo no quadro. Veja que essa é a definição adotada hoje pela nossa doutrina e também pela nossa jurisprudência. O conceito adequado aí de bem imóvel por natureza e bem imóvel por acepção ou acessão física é disposto no artigo 43, inciso 1 e 2 do antigo Código de 16. Veja, bem imóvel por natureza, o solo com a sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo as árvores e frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo. O bem imóvel por acessão física é tudo aquilo, né? São as construções feitas pelo homem, tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, como a semente lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que se não possa retirar sem destruição. Isso é fundamental. Grife aí no seu roteiro de estudo. Isso cai demais em prova. De modo que se não possa retirar sem destruição, isso traz ocorrências diretas no que tange a alguns casos do IPTU, né, que não se possa tirar modificação, fratura ou dano. Veja que o atual Código de 2002, o Código Civil, mantém tal compreensão, afirmando que são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Só não traz exemplos. Então perceba, meu amigo, minha amiga, o seguinte, alguns casos práticos. Veja, incide o IPTU sobre os terrenos e as construções?
A resposta é positiva. Incide, sim, né, sobre os terrenos e construções realizadas dentro do imóvel. Por sua vez, incide o IPTU no caso de circos, no caso de barracas de campismo, no caso de barracas de feira ou no caso de bancas de jornal? A resposta é não. Por quê? Porque isso aqui pode ser retirado do solo, né? Pode ser alterado. Veja de novo o que diz o artigo 43, inciso 2 do antigo Código Civil. Veja aqui comigo. O que é que ele diz? Os edifícios e construções, de modo que se não possa ser retirado sem destruição, modificação ou fratura ou dano. Mas o entendimento jurisprudencial é que nesses casos aí não é caso de bem imóvel por natureza ou a seção física é a nossa jurisprudência e é importante você entender dessa forma. Dito isso, vamos agora para o aspecto temporal do IPTU. Veja que o aspecto temporal do IPTU, o momento da incidência tributária, vai ser definido na legislação municipal. Mas, em regra, vai se definir o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Por exemplo, o dia 1º de janeiro de 2013. Hoje estamos aqui no iniciozinho do ano e no dia 1º de janeiro incidiu o IPTU. Aí você pode me perguntar, mas Nilo, eu ainda nem recebi o boleto, o carnê na minha casa. Não se confunde momento de incidência tributária com momento para pagamento. Tanto que você viu que no caso de momento para pagamento, prazo para recolhimento, não se observa o princípio da anterioridade, conforme súmula do STF. Você viu isso aqui comigo quando trabalhamos com as contribuições especiais. Então, veja, o momento de incidência é todo em regra, segundo as legislações municipais e segundo a legislação do Distrito Federal, a legislação do Distrito Federal estabelece isso, no dia 1º de janeiro, né, eu sou procurador do Distrito Federal, eu conheço a legislação de lá, fala em 1º de janeiro, e quase todos os 5.500 municípios, um pouco mais de 5.500, também estabelece 1º de janeiro como momento da incidência. Não se confunde com o prazo de recolhimento, que é, em regra, posterior. Então, o momento da incidência tributária do IPTU é o dia 1º de janeiro. Veja aqui a seguinte questão de concurso público. Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU no 1º dia do exercício a que correspondeu o tributo. Verdade. Isso aí foi cobrado na prova do município do Rio de Janeiro. Correto esse dispositivo. Vejamos aqui agora, meus amigos, a questão do aspecto espacial do IPTU. Veja que é ser proprietário, ter domínio útil ou posse de imóvel localizado na zona urbana. E o que quer dizer zona urbana? O artigo 32 do CTN diz, afirma lá, estabelece vários tipos de melhoramentos e diz, se, no caso, tem 2 ou mais melhoramentos do que o previsto nesse dispositivo, é zona urbana. E também no seu parágrafo primeiro fala que é possível ser zona urbana mesmo sem os melhoramentos, desde que seja considerado zona urbanizável ou zona de expansão urbana para indústria, comércio ou habitação. Por exemplo, os conjuntos habitacionais. Então veja aqui o que diz o CTN. Diz assim o CTN no que tange em referência aos melhoramentos. Diz 2 dos seguintes pontos, né? Tem que ter 2 melhoramentos desses incisos que estão dispostos no artigo 32 para ser considerado zona urbana. Aí fala, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários,
rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então veja, basta 2, se for, tem abastecimento de água, se tem sistema de esgotamento sanitário, pronto, já é zona urbana. Se tem escola primária, não é? Se tem localizada a 3 km do imóvel, se tem meio-fio ou calçamento, já é zona urbana. Agora, mesmo sem ter esses melhoramentos, ou seja, não precisa ter, se é zona urbanizável ou de expansão urbana para indústria, comércio ou habitação, por exemplo, os conjuntos habitacionais, aqueles conjuntos habitacionais para uma indústria localizada em determinado município, mesmo sem os melhoramentos, pode ser considerado zona urbana. E o que não é zona urbana é zona rural, aí vai incidir o nosso querido ITR que vamos estudar. Ademais, é importante você ter conhecimento do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66. O que diz o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66? Diz o seguinte, que não incide IPTU, mas sim ITR, no caso de imóvel localizado na área urbana do município, ou seja, é uma exceção. Pode ser área urbana do município com aqueles melhoramentos, mas vai incidir ITR, desde que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativista, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então veja que o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 65, artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, ele traz uma exceção. Qual é a exceção? Mesmo tendo os 2 melhoramentos previstos no CTN, por exemplo, meio-fio ou calçamento, escola primária localizada a 3 km, por exemplo, sistema de esgotamento sanitário, mesmo tendo esses melhoramentos e sendo localizado na zona urbana, se for região agroindustrial, vai ser ITR. Então preste atenção que incidência, esse dispositivo traz incidência do ITR, é uma exceção e a única para imóveis localizados na zona urbana. Então, fique atento a esta questão. Ademais, para concluir essa unidade, de ensino, essa parte 2 do IPTU, veja e preste atenção, isso cai muito em prova, a questão das áreas urbanizáveis ou área de expansão urbana. Nessas áreas aqui, vai incidir IPTU mesmo sem os 2 ou mais melhoramentos, desde que seja uma zona urbanizável para habitação, para indústria ou para comércio. Nos vemos daqui a pouco. Um abraço. Depois das explicações do professor Edivaldo Nilo, com certeza você já pode responder questões de concurso referentes a esses assuntos. Explore seu aprendizado no quiz e utilize como forma de fixação da matéria abordada. Até a próxima!